O pergaminho se desfez na palma de sua mão. Jin-Hook disse que o aplicaria na habilidade que mais usava, criação de gelo. A janela de status informou que a habilidade criação de gelo havia sido elevada para o nível 8. Um ar frio começou a se espalhar pelo ambiente. O homem, arrepiando-se, percebeu que a temperatura havia caído e se virou, perguntando se ele tinha ligado o ar-condicionado. Com uma careta de desagrado, o outro respondeu aos gritos que, se estava com frio, deveria se agasalhar melhor e parar de arrumar desculpas para fugir do trabalho. O herói coçou a orelha, pensativo, e escolheu o próximo item. Ele tocou a janela de status com o dedo, decidido a fazer uma compra. À sua frente, surgiu uma enorme roleta da fortuna, exibindo a opção de item aleatório, nível A. O jovem entendeu que o item obtido ao girar a roleta seria um item KR aleatório. Ele puxou a alavanca para baixo, e a roleta começou a girar em alta velocidade. O sistema notificou que o herói precisava pressionar o botão vermelho no centro, avisando que restava pouco tempo. Jin-Hook cruzou os braços, sorrindo enquanto observava a roleta, sem entender que tipo de ameaça barata aquilo pretendia ser. As setas vermelhas apontavam diretamente para o botão. Ele pensou que, se a roleta continuasse girando daquele jeito, os efeitos sonoros e visuais deixariam qualquer jogador ansioso, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O sistema informou que o tempo havia acabado e solicitou que a roleta fosse girada novamente. A seta apontou para um dos espaços da roleta. O herói perguntou se outra pessoa poderia apertar o botão por ele. Sorrindo, segurou a alavanca na palma da mão, pensando que, além dele, só alguém que estivesse procurando deliberadamente por falhas deixadas no sistema tentaria algo assim. A roleta acelerou ainda mais. O herói puxou a alavanca novamente. Mais uma vez, o sistema anunciou que o tempo havia expirado, exigindo uma nova rotação. Relâmpagos começaram a piscar ao redor. Sua mão congelou sobre o botão vermelho. Ele explicou que, se girasse a roleta sem parar, na 37ª vez a velocidade de rotação cairia em 99%. Gotículas de suor surgiram no rosto de Yuzun. Ele se virou para Jin-Hook e perguntou se era verdade que, daquele jeito, dava para obter o item desejado de nível A. Aproximou-se da roleta, mantendo a mão ao lado, e perguntou até onde ele já tinha ido. Jin-Hook abaixou a cabeça e sorriu, pensando em deixar o homem também escolher o item que quisesse usando esse método. Yuzun sorriu, segurando a espada vermelha em suas mãos, dizendo que finalmente conseguiria derrotá-lo. Mas a cena se desfez. O herói sabia que esse método tinha consequências. Após uma semana, o item recebido desapareceria. O protagonista sorriu enquanto segurava a alavanca, dizendo que o homem estava tão feliz por ter reunido todos os atributos que mal podia esperar para ver sua expressão dali a uma semana. A seta apontou para os medicamentos. O sistema informou que o herói havia recebido o item pílulas tricolores, em uma quantidade de 3 unidades. Ele sorriu. Os objetos se dissolveram em sua palma. O rapaz pensou que, já que só poderia usá-los por uma semana, aquela era a melhor opção para o próximo andar. Agora, faltava apenas o último e mais importante item para superar o 5º andar. Jin-Hook sorriu ao ver o item desaparecer de sua mão. O sistema então notificou que o herói estava usando o bilhete de entrada para a Grande Biblioteca Mágica. A janela de status informou que a Grande Biblioteca Mágica havia sido aberta. De repente, o jovem se viu cercado por enormes estantes de livros. Comentou consigo mesmo que fazia muito tempo desde a última vez que estivera ali e se perguntou se deveria visitar o velho. No fundo da sala, atrás das estantes, um homem estava sentado em uma cadeira. Um livro aberto repousava sobre a mesa à sua frente, iluminado por dispositivos incomuns. O homem sorriu e deu uma leve risada. O herói deu um passo à frente, aproximando-se. Jin-Hook caminhou tranquilamente, com um sorriso e as mãos nos bolsos, ouvindo o homem comentar que havia ficado sabendo que o 4º andar fora conquistado, mas não esperava receber visitas tão rapidamente. Ele levou a mão ao tinteiro, segurando a caneta. Em seguida, virou-se e pressionou a mão contra o peito, apresentando-se como Rick Hennessy, o gerente daquela biblioteca. Livros flutuavam ao redor dele enquanto ajustava o monóculo com a palma da mão. Rick era um gerente intermediário influente, responsável pela grande biblioteca mágica na Torre dos Testes. Jin-Hook sorriu e se apresentou, pensando que finalmente havia encontrado um dos gerentes da torre.
O homem desceu os degraus, dizendo que, pela primeira vez em sua longa vida, via alguém chegar ali tão rapidamente. Observou a decoração incomum no teto, em forma de planeta, colocando as mãos atrás das costas. Comentou que, além de chegar cedo, o herói ainda conseguiu encontrá-lo imediatamente dentro do vasto labirinto da biblioteca, algo realmente interessante. O protagonista sorriu e disse que a sorte estava do seu lado. Estendeu a mão em direção a um livro na estante. O homem ao seu lado comentou que ele podia pegar qualquer livro, mas que não havia ali obras de um nível que ele pudesse compreender. Rick franziu a testa, explicando que, no mínimo, seria necessário entender a linguagem rúnica. Suas palavras foram interrompidas quando o rapaz afirmou que aquele era um tratado sobre a ascensão ao sexto círculo, escrito pelo mago do Palácio Imperial, Talimas. Jin-Hook ergueu o livro de capa vermelha diante dele, olhou para Rick e sorriu, perguntando se estava certo. Rick franziu ainda mais a testa, os olhos brilhando, e perguntou se ele conhecia a linguagem rúnica. O jovem abaixou a cabeça e fechou os olhos, dizendo que, por natureza, adorava aprender coisas novas, então sabia um pouco de tudo. Rick o observou com atenção, pensando que aquele jogador que mal havia chegado ao quinto andar já dominava a linguagem das runas. As estantes altas se erguiam até o teto. Rick pediu permissão para fazer uma pergunta, e o rapaz concordou de imediato. O homem sorriu, dizendo que entendia perfeitamente que Jin-Hook era diferente dos outros jogadores, ao menos pelo fato de ter conseguido chegar até ali. Ainda assim, parecia-lhe que havia algum apoio especial por trás do herói. O rapaz virou o rosto e abriu um sorriso de canto, repetindo a palavra apoio. Jin-Hook estendeu a mão. Atrás dele, surgiu a imagem de uma deusa segurando uma balança. A janela de status notificou. Julgamento de Anubis ativado. O herói explicou que os deuses egípcios estavam ao seu lado e que, graças a eles, havia conseguido chegar até ali e obter informações sobre a torre. O homem congelou, olhando à frente, sem entender como aquilo era possível. Ele definitivamente sentirá a energia de Anubis, o que só podia significar uma coisa: os deuses estavam demonstrando interesse direto nos jogadores. Jin-Hook sorriu, coçando o pescoço, dizendo que devia ser um jogador valioso para receber uma bênção daquele nível. O sistema informou que, como nenhum alvo havia sido selecionado, o julgamento de Anubis estava sendo desativado. Rick ajeitou o terno e disse que alguém digno exigia um tratamento à altura. Retirou o chapéu e fez uma reverência profunda, afirmando que havia subestimado seu estimado convidado e oferecendo suas mais sinceras desculpas. O rapaz sorriu de forma constrangida, imaginando o deus Anubis gargalhando. Pensou que, se ele estivesse vendo aquela cena, certamente estaria se divertindo às custas de Rick. Rick estendeu a mão e apontou para os livros flutuantes, dizendo que, para selar suas desculpas, permitiria que o herói escolhesse um deles. O protagonista sorriu e perguntou se realmente podia escolher qualquer um. O homem se curvou novamente, respondendo que sim, é claro. Fechou os olhos e disse que queria oferecer ao seu precioso convidado um presente igualmente precioso. O olhar de Jin-Hook pousou sobre o livro número 12, Fahrenheit 127. Nesse caso, ficarei com este, disse ele. Em suas mãos, surgiu um livro de capa escura. Rick o encarou e perguntou se ele tinha certeza. O sábio então continuou, explicando que, embora fosse um excelente grimório, ele havia sido escrito em uma linguagem rúnica ancestral, impossível de ser compreendida por qualquer um que não tivesse vivido naquela era. Jin-Hook virou-se para ele e sorriu, citando o conteúdo do livro. Eu sou o dragão negro Nascedrian. Registre isto como prova de que me tornei um dragão antigo. Por 1000 anos, pesquisei métodos de destruição e governei o mundo. O jovem apoiou a palma da mão sobre a página e comentou com naturalidade. Basicamente, é um livro escrito por um lagarto com síndrome de 8ª série. Rick sorriu, e então caiu na gargalhada. Riu alto enquanto pedia desculpas novamente, dizendo que aquilo era exatamente o que se esperava de alguém abençoado pelos deuses. Ele juntou as mãos à frente do corpo, e flashes brancos brilharam entre seus dedos. A partir de agora, estarei observando o Sr. Jin-Hook. Luzes verdes intensas surgiram perto das estantes. Rick sorriu mais uma vez e começou a se dissolver em pixels. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, jogador Jin-Hook. O protagonista observou, surpreso, os pixels desaparecendo.
Gotas de suor escorriam por seu rosto. Aquilo era assustador. O quinto andar parecia um mundo onde uma civilização inteira havia morrido. O rapaz corria pela estrada à frente, enquanto, naquele mundo sombrio, apenas fanáticos permaneciam, enlouquecidos pelo sangue. Ele se virou instintivamente. Tochas queimavam intensamente, forçados e machados eram erguidos no ar. De boca escancarada, um homem gritava ordens para capturá-lo e encontrar vítimas. Aquele lugar era praticamente um grande hospital psiquiátrico a céu aberto. De olhos arregalados, o rapaz saiu correndo. O apresentador do programa, segurando um papel na mão, olhou incrédulo para o homem que contava aquela história, repetindo a expressão hospital psiquiátrico. Ele estendeu a mão e perguntou se os fanáticos realmente pareciam tão ameaçadores, questionando por que o herói havia fugido em vez de lutar. O homem respondeu que pretendia enfrentá-los usando suas habilidades. No entanto, havia um grande obstáculo no quinto andar. No chat, discutiam o desempenho do herói, dizendo que ele simplesmente tinha medo dos fanáticos. O homem levantou o dedo indicador e explicou. Há uma proibição total do uso de habilidades. O apresentador gritou em choque, repetindo as palavras. Ele cobriu o rosto com a mão, erguendo uma pedra brilhante, dizendo que nem mesmo conseguia acessar o inventário e que só graças à pedra de retorno conseguiu escapar por pouco. A garota pausou a gravação quando o homem disse que, por isso, desta vez ofereceriam um desconto especial de até 20% na pedra de retorno, vendendo-a por 5.000 moedas. Teresa franziu a testa e pediu para ser levada junto ao quinto andar. O protagonista também franziu a testa e abaixou a cabeça, dizendo que ela não podia ir. Ela apoiou as mãos na mesa e perguntou o motivo. Teresa, visivelmente contrariada, disse que já havia entendido que ele iria para o quinto andar, mas que não podia simplesmente deixá-lo sozinho. O rapaz mostrou os dentes, sem entender de onde vinha tamanha insistência. Ele a encarou e disse que era impossível. Não importava o quanto ela pedisse, ele mesmo podia se infiltrar ali, então não a levaria. A garota segurou a mão do rapaz, cerrando o outro punho. Uma gota de suor apareceu em seu rosto enquanto pedia que ele prometesse não tentar fazer o impossível. Sentado no carro, o herói tocou o pulso e sorriu, achando as palavras dela engraçadas. Uma janela de status surgiu diante de seu rosto. Presente recebido, suporte do reino de Caladium. O jovem imaginou um homem vestindo uma armadura brilhante e incomum, segurando uma bandeira com o brasão de um lobo. Ele se perguntou se aquele reino não era inimigo do governo de Muron. O sistema notificou a obtenção do item Odor Turvo. Uma fumaça azul se espalhou, e suas informações foram exibidas. Dificuldade de obtenção, F. Descrição, habilidade que permite ocultar o próprio cheiro, respiração e até sinais de presença. Duração, 3 segundos. Recarga, 24 horas. O sistema informou que, graças ao suporte de poderes superiores, o herói havia superado as limitações impostas ao quinto andar. Jin-Hook sorriu, percebendo que havia recebido um presente que desafiava diretamente as restrições da torre. Ao que parecia, forças maiores haviam começado a contatar os jogadores que despertavam seu interesse. Assim como Muron, o herói pretendia tirar total proveito daquela habilidade. O carro seguiu adiante, passando por prédios altos. A janela de status então indicou. O herói entrou no quinto andar. A travessia começará a partir de um local aleatório. O protagonista caiu de joelhos, enquanto sua capa se agitava no ar. O sistema informou que o uso de habilidades estava bloqueado e que um item aleatório de rank F havia sido concedido. Um ponto de exclamação azul surgiu dentro de um triângulo vermelho. Na janela de status, havia apenas uma regra escrita. Regra única, sobreviver e escapar. Jin-Hook sorriu, com os olhos brilhando. Ele estendeu a palma da mão, exibindo o livro de capa escura. O sistema notificou que, graças à posse do Grimório de Macedrian, uma das habilidades do herói havia sido desbloqueada. Agora, ele podia usar olhar ganancioso. Ele sorriu novamente e guardou o livro no bolso interno, pensando que aquele era exatamente o motivo de tê-lo escolhido na biblioteca. Ele o manteria consigo, pois seria útil no futuro. Outros jogadores começaram a surgir na sala em meio a brilhos de pixels. Eles estendiam os braços, tentando se orientar. O rapaz percebeu que o ambiente era extremamente escuro. Uma garota,
Franzindo a testa, perguntou por que o lugar era tão úmido. O protagonista observou o grupo, pensando que aqueles que haviam caído no mesmo ponto inicial já estavam começando a chegar. O círculo em seu pulso brilhou intensamente. Ele franziu a testa, considerando deixar aqueles recém-chegados para trás e seguir sozinho. Nesse instante, o sistema notificou. Pergaminho de rastreamento ativado. Os olhos de Jin-Hook se arregalaram com a ativação da habilidade. A janela de status então exibiu uma nova mensagem, movendo para a localização do objeto vinculado ao pergaminho.